Olá, viajantes do tempo! Você já parou para pensar o que aconteceria se o SUS deixasse de existir amanhã? Quem você acha que seria o mais prejudicado? E se eu te contar que o SUS não é único no mundo, mas o Brasil é o único país a atender mais de 200 milhões de habitantes em um sistema de saúde público e universal? Isso mesmo, atendimento médico gratuito para qualquer pessoa, seja brasileiro ou não. Mas espera aí, da onde é que veio essa conquista? Como que foi criado? E ele é realmente para todos? Vamos desvendar uma jornada fascinante sobre os segredos por trás de um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do mundo. Se você adora desvendar os mistérios do passado e quer fazer parte da nossa comunidade de viajantes do tempo, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente em cada nova descoberta. E se você puder e quiser apoiar ainda mais, considere se tornar um membro, seja um mochileiro, um desbravador ou um viajante do tempo. Seu apoio faz toda a diferença para a gente continuar essa jornada. Mas se não der agora, relaxa, só de assistir, curtir, compartilhar e comentar, você já está ajudando demais. E se o hypar aparecer, clica sem medo, é de graça e ajuda esse conteúdo a chegar em ainda mais gente. Meu nome é Vanessa Silva, eu sou uma historiadora em formação. E a quem interessar, esse é o fragmento de história de hoje. Uma luta popular em plena transição da ditadura para a democracia e cheia de reviravoltas, a criação do nosso SUS. Há tempos eu queria trazer a história do SUS aqui para o canal, primeiro porque é um serviço que me ajuda e muito, e segundo porque eu vejo tanta desinformação por aí, quem sabe aprendendo um pouco sobre o que ele é, para que serve, de onde que veio e como funciona, a gente consegue ter uma visão diferente sobre algumas coisas, né? A Constituição Federal de 1988 foi um divisor de águas. Ela criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, e cravou que a saúde em todo o Brasil é um direito de todos e um dever do Estado. Ou seja, o governo tem que garantir as condições para que esse direito seja uma realidade para cada um de nós. Mas como era a saúde por aqui muito antes do SUS? Será que já existiam outros sistemas no nosso país? É isso que vamos investigar agora. Vamos dar um salto no tempo. Brasil Colônia, entre 1500 e 1822. Nesta época, pessoas veem as doenças de um jeito bem diferente do nosso. Acreditam que são um castigo ou provações divinas. E isso é super ligado às crenças e práticas religiosas. Nesse cenário, o curandeirismo é a principal forma de cuidado com a saúde. Quem atende a população são pajés, cirurgiões barbeiros, sim, eles faziam cirurgias. Farmacêuticos conhecidos como boticários, eles usam de tudo, manipulam plantas, aplicam banhos, usam inalação de vapores e uma variedade de outras técnicas que vinham de conhecimentos tradicionais. Década de 1540, aproximadamente, surgem as primeiras santas casas de misericórdia, em Santos em 1543 e em Salvador em 1549. Aqui, a saúde começa a ganhar um caráter assistencialista. Algumas doenças são tratadas nessas enfermarias, mas o acesso é limitado. Predomina a ideia de que a assistência à saúde é uma prática de caridade. Afinal, já existiam médicos, hospitais e clínicas que ofereciam serviços pagos. O problema é que nem todo mundo tinha dinheiro para pagar por um tratamento. E aí a caridade era a única saída. Imagine só, com tão poucos serviços de saúde gratuitos e as cidades brasileiras em condições sanitárias péssimas, a população sofre muito. E o pior, muita gente morre por doenças que, nos tempos atuais, são consideradas simples de tratar, como verminoses, diarreias e até mesmo uma gripe forte. Doenças mais graves, como sífilis, malária e dengue, eram um terror que assombrava a todos. 1808, a história começa a mudar. Chega a família real portuguesa ao Brasil. Com eles vêm as primeiras políticas de saúde pública, o foco, vigilância e controle de epidemias. E por que essa preocupação repentina? Porque o mundo científico está em plena evolução e a medicina avança a passos largos na Europa. Quando a família real chega ao Rio de Janeiro, o que eles encontram não é nada bonito. A cidade é um caos sanitário, pobre em saneamento básico, pantanosa, com esgoto a céu aberto,
água parada nas ruas e um crescimento totalmente desordenado. Falta água encanada, não há higiene e, para piorar, a maior parte da população é analfabeta e não tem a menor ideia de como se prevenir de doenças. Qualquer tipo de mal, por menor que seja, atinge as pessoas em cheio. Bem nessa época, uma ideia domina o pensamento médico europeu, a teoria miasmática. Ela dizia que as doenças, como cólera, peste negra e tuberculose, eram causadas por miasmas, vapores tóxicos que vinham de matéria orgânica em decomposição. Hoje sabemos que não é bem assim, mas na época essa teoria era amplamente aceita. Com o aumento do interesse por doenças que antes eram ignoradas e o surgimento de epidemias de varíola e febre amarela, o combate a esses males se tornou uma prioridade, não só pela saúde da população, mas também porque elas representavam perdas econômicas significativas para o país. Era uma forma de tentar maquiar a realidade precária da capital federal. E foi nesse contexto que, em 22 de janeiro de 1810, é publicado um alvará sanitário importante. Ele determina a criação de um lazareto. Basicamente, é um local de quarentena para viajantes e escravizados que chegassem com doenças contagiosas. Era uma medida de controle rigorosa para os portos e cidades. A partir daí, somente a autoridade sanitária tinha o poder de dar o visto de entrada para as pessoas nas cidades. Brasil Império, 1822 a 1889. E aqui o mundo da saúde está de cabeça para baixo. Graças à invenção do microscópio e à descoberta dos micro-organismos, as práticas de saúde nunca mais seriam as mesmas. Entramos na chamada era bacteriológica, que finalmente supera a antiga teoria miasmática. Agora, a ciência sabia que as doenças não são de vapores ruins, mas sim causadas por pequenos seres invisíveis. Essa nova compreensão trouxe a teoria da unicausalidade, que defende uma ideia simples. Para cada doença, existe apenas um único agente causador. Essa concepção impulsiona as ações de prevenção de diversas doenças infecciosas, trazendo grandes sucessos, como o controle da cólera, por exemplo. Mas, apesar de ser um avanço enorme, essa visão é um pouco limitada, focando demais em um único agente e nem sempre considerando a complexidade da saúde como um todo. Saltamos agora para a República Velha, 1889 a 1930. Um período de muitas mudanças. 15 de novembro de 1889, proclamamos a República, mas os problemas sanitários nas cidades brasileiras persistem, deixando a população à mercê das endemias e epidemias constantes. Ao mesmo tempo, o Brasil começa a entrar na era da indústria e da lógica capitalista de produção. As cidades começam a crescer desordenadamente, concentrando pessoas perto das fábricas onde trabalhavam. Mas esse crescimento desenfreado trouxe consigo condições precárias de higiene e saneamento. O resultado, o Brasil ganha destaque internacional, mas pelos piores motivos: surtos assustadores de doenças infecciosas. Esse cenário é tão grave que tripulantes estrangeiros têm medo de desembarcar nos nossos portos, e isso, claro, causa um impacto gigantesco na economia do país. Para combater essa crise e tentar limpar a imagem do Brasil lá fora, são criadas medidas de enfrentamento. Se intensificou o planejamento das cidades, onde adotam medidas de saneamento básico e um novo modelo de saúde, a medicina higienista. O que foi a medicina higienista? Também conhecida como higienismo, foi um movimento poderoso que surgiu no final do século XIX e início do século XX. Especialmente no Brasil, ela defendia a importância da higiene e de medidas preventivas para a saúde de cada pessoa e da coletividade. O objetivo era nobre: promover o bem-estar social e o desenvolvimento da nação. Esse é um conceito crucial, porque foi através das medidas como higiene pessoal, saneamento básico e educação sanitária que se conseguiu um avanço enorme na prevenção de doenças, e não apenas no tratamento delas depois que elas já estavam instaladas. Foi um passo gigante para a saúde pública brasileira. 1897. A primeira grande política pública de saúde no Brasil surge na República Velha. É criada a Diretoria Geral de Saúde Pública, um órgão que, em 1903, ganharia um nome lendário na sua direção: Oswaldo Cruz. O desafio de Oswaldo Cruz é gigantesco: implementar medidas para controlar os surtos de doenças que assolam o país, especialmente a varíola. E as campanhas são intensas. Começa uma grande sanitização domiciliar que inclui a destruição de cortiços e a remoção da população mais pobre
para as periferias. Tudo isso, como sabemos, culminou em uma famosa revolta. 10 a 16 de novembro de 1904, surge a Revolta da Vacina, um movimento popular que agita o Rio de Janeiro. A principal razão é que a lei torna a vacinação contra a varíola obrigatória, mas o descontentamento foi além. As reformas urbanas do prefeito Pereira Passos e as campanhas sanitárias de Oswaldo Cruz também contribuíram para a explosão popular. E se você quiser saber mais detalhes sobre a revolta da vacina e sobre vacinas no geral, eu já fiz um vídeo sobre a história da vacina aqui no canal, clica no card para ver depois. Esse episódio deixa marcas profundas e uma desconfiança generalizada da população em relação às políticas públicas de saúde, algo que só começou a mudar com os avanços do século XX. Passado esse período turbulento e com o sucesso no controle da varíola, o Brasil adota o modelo sanitarista campanhista, como foco da assistência à saúde. As ações de saúde pública passam a se concentrar em vigilância sanitária, notificação de doenças, vacinação obrigatória, saneamento e higiene urbana. 1920. A Diretoria-Geral de Saúde Pública é substituída pelo Departamento Nacional de Saúde Pública, DNSP, agora sob a direção do renomado médico e pesquisador Carlos Chagas. 1923. A tão sonhada reforma sanitária, idealizada por Oswaldo Cruz, finalmente acontece. O DNSP ganha novas e importantes responsabilidades: registro demográfico da população, para saber quantos somos e onde estamos, introdução do laboratório como ferramenta essencial no diagnóstico de doenças e na fiscalização de alimentos, produção organizada de soros e vacinas para o uso de toda a população, campanha de propaganda e educação sanitária para informar e conscientizar, expansão do saneamento saindo do Rio de Janeiro e chegando a outros estados e ao interior do Brasil. É também nesse ano que o Brasil firma um convênio com a Fundação Rockefeller, um marco que deu início à capacitação de profissionais e pesquisadores para se tornarem sanitaristas, os verdadeiros engenheiros da saúde pública. E além de tudo isso, em 1923 é promulgada a Lei Eloy Chaves, um verdadeiro divisor de águas. Ela é considerada o marco da Previdência Social no Brasil. Essa lei cria as caixas de aposentadorias e pensões, dando o pontapé inicial na Previdência Social brasileira, baseado na contribuição de parte do salário do funcionário e parte paga pelo empregador. Assim, ainda na Primeira República, são estabelecidas bases para a criação de um Sistema Nacional de Saúde. Ele se caracteriza por ser centralizado com as ações focadas no governo federal. Chegamos à Era Vargas, 1930, um período crucial para a saúde brasileira. É aqui que o país começa a passar por uma importante transição demográfica e epidemiológica. O que isso significa? A expectativa de vida das pessoas aumenta, principalmente porque estamos conseguindo reduzir a mortalidade de doenças infecciosas. Mas novos desafios surgem. Embora as doenças infecciosas estivessem mais controladas, as doenças da pobreza ainda são muito presentes. E com o avanço da sociedade, começam a aparecer mais doenças crônicas como problemas cardíacos e câncer, além do aumento dos acidentes e da violência. 1930, o governo Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde, MESP. Ele assume a responsabilidade de oferecer serviços de saúde a quem não era segurado pela Previdência Social, ou seja, os pobres, desempregados e trabalhadores informais. Pela primeira vez, o Estado olhava para quem estava fora do sistema. Junto com isso, com a criação do Ministério do Trabalho, nasce o sindicalismo, e os trabalhadores começam a se organizar por categorias. Na área da saúde, isso se reflete na criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, IAPs, que oferecem assistência aos seus contribuintes. Anos depois, 1953, o Ministério da Saúde é criado oficialmente, focando não apenas em campanhas educativas, mas também na manutenção de serviços assistenciais para quem não tem cobertura da Previdência. Avançamos então para o golpe de 64 e a ditadura militar, 1964 a 1985. Um período marcado por forte centralização e uma crise administrativa que, claro, afeta a saúde. As condições continuam precárias e convivemos tanto com doenças da pobreza quanto as chamadas doenças da modernidade, como as cardiovasculares, que ganham destaque. 1969 a 1973, no meio da ditadura, o Brasil vive o chamado milagre econômico.
A economia cresce muito rápido e as pessoas conseguem empregos formais e, consequentemente, mais gente busca os serviços de saúde. O governo militar, então, resolve centralizar todos os recursos da Previdência. Em novembro de 1966, todos os institutos que atendem trabalhadores do setor privado são unificados em um só, o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Essa centralização, porém, tem um lado negativo. O INPS passa a contratar muitos serviços privados de saúde para atender seus segurados, deixando de lado as próprias unidades hospitalares da Previdência. E o resultado, um rombo gigante nos orçamentos e grandes prejuízos financeiros. É também a partir do INPS que se desenvolve a estrutura e o berço para a criação dos planos de saúde privados no Brasil. Década de 70. Enquanto o INPS patina, setores da sociedade começam a se organizar no que seria o movimento da reforma sanitária brasileira. Estudantes, profissionais da saúde, sindicatos, associações de moradores e intelectuais, como os grupos SEBS e Abraço, se unem para discutir a necessidade de um sistema de saúde diferente. Fim dos anos 70, esse movimento ganha força total até o início dos anos 80, ampliando os debates sobre a urgência de criar um sistema único de saúde para o Brasil. É nesse período que começaram a ser elaborados os textos e propostas que dariam forma à nossa futura 8ª Conferência Nacional de Saúde. Mas já que a gente vai chegar nela. Nesse momento de ditadura, a saúde pública ainda é limitada e de baixa qualidade. O Ministério da Saúde foca em reduzir problemas de vacinação e em programas específicos para doenças como tuberculose e hanseníase. Enquanto isso, a medicina previdenciária mais restrita oferece assistência aos contribuintes dos IAPs e seus familiares. Em 1977, diante do fracasso do INPS, o governo cria o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, que é uma autarquia federal, ou seja, tem autonomia, e está ligada ao Ministério da Previdência. O INAMPS foi um desmembramento do antigo INPS, que hoje em dia conhecemos como INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. A ideia era que o INAMPS tivesse seus próprios estabelecimentos, embora muitos procedimentos ainda fossem realizados por clínicas e hospitais privados. Ele seria o braço assistencial da saúde dentro do sistema de proteção social. Em 1978, um fato internacional crucial acontece, a Conferência de Alma-Ata. Esse evento amplia mundialmente o debate sobre os modelos de atenção à saúde, discutindo a importância da atenção primária à saúde, aquela que foca na prevenção e no cuidado mais próximo da população. Essa discussão tem um eco enorme no Brasil, alimentando ainda mais o sonho de um sistema de saúde mais justo e acessível. O ponto mais complicado de tudo isso é que o serviço de saúde estava totalmente vinculado ao emprego formal. Para usar o serviço, a pessoa precisava ter carteira assinada. E sabemos que até hoje o trabalho informal é uma realidade. Mas imagina naquela época, com uma parcela gigantesca da população desempregada ou sem acesso estrutural ao mercado formal, seja por alguma deficiência física, falta de educação ou outras barreiras. Muita gente mesmo ficava sem atendimento médico. Essas pessoas acabavam dependendo principalmente das santas casas, que, como vimos, eram instituições filantrópicas e religiosas. Elas eram muitas vezes as únicas a amparar cidadãos necessitados e carentes, funcionando como um porto seguro para quem não tinha para onde ir. Mas eles não davam conta e nem tinham estrutura para essa demanda. Vamos voltar para a linha do tempo. O governo Figueiredo, o último da ditadura militar. Há uma tentativa ambiciosa de reorganizar a política pública. A ideia é fortalecer a atenção primária, aquela que foca no cuidado básico e na prevenção, mais perto da comunidade. Os princípios são ótimos: participação da comunidade, regionalização, a hierarquização dos serviços. Parece um caminho promissor, mas infelizmente essa tentativa é boicotada. Os empresários de saúde e os próprios dirigentes do INAMPS resistem à mudança. Eles têm os seus interesses e não querem ver o modelo de saúde transformado. Apesar disso, em 1982 é instituído o Plano CONASP. Ele traz mudanças importantes, extingue o pagamento por unidade de serviço ao setor privado contratado pelo INAMPS e implanta as autorizações para a internação hospitalar, que buscam um maior controle dos gastos. E o mais importante, por meio das ações integradas de saúde,
o Plano CONASP começa a abrir as portas dos serviços previdenciários e de saúde pública para a população não segurada. Isso é um verdadeiro ponto de virada para milhões de brasileiros que até então eram completamente invisíveis ao sistema. Pela primeira vez, essas pessoas começaram a enxergar na saúde pública uma possibilidade real de cuidado e dignidade. Um passo pequeno, mas significativo, na direção da universalidade. É ali, meus amigos, é ali ainda durante o regime militar que o processo de mudança lento, mas irreversível, começa a criar as primeiras bases para o surgimento do SUS. Mas para entender de onde realmente vem essa ideia de saúde para todos, a gente precisa voltar um pouquinho mais lá para 1968 em Montes Claros, Minas Gerais. O verdadeiro embrião do SUS nasce lá. O projeto Montes Claros se torna a primeira grande experiência de saúde pública integrada no Brasil. Clínicas em cidades pequenas cuidam de atenção básica e Montes Claros é referência para casos mais complexos. Essa experiência foi tão impactante que, em 1986, inspirou a Carta de Montes Claros, um documento crucial que serviu de base para os constituintes criarem o SUS na nossa Constituição Federal de 1988. No ano anterior à Constituição, em 1987, enquanto as discussões sobre o financiamento e o funcionamento de um sistema único de saúde se aprofundavam, o governo deu um passo intermediário e criou o Sistema Único Descentralizado de Saúde, o SUDES. Ele já trazia em seus princípios tudo o que viria a ser o SUS. E então, em 1988, a nossa Constituição Federal finalmente chegou e cravou: a saúde é um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Assim nascia oficialmente o Sistema Único de Saúde, o SUS. A implantação do SUS foi um processo gradual. O SUD serviu como uma espécie de ponte para o SUS e o antigo INAMPS, que já conhecemos, foi incorporado ao Ministério da Saúde. Os artigos 194 e 200 da Constituição Federal definiram as bases e, em 1990, as leis 8.080 e 8.142 regulamentaram o SUS em detalhes. Essa segunda lei imprimiu ao SUS uma das suas características mais revolucionárias: o controle social. Isso significa a participação ativa dos usuários e da população na gestão do serviço. Ou seja, não é só o governo que decide, somos nós, os cidadãos, que ajudamos a fiscalizar e a direcionar a saúde que queremos. O INAMPS, por sua vez, só foi oficialmente extinto em 27 de julho de 1993 pela Lei 8.689, consolidando de vez a gestão do SUS. Curiosamente, o SUS no século XXI viria até a ajudar a projetar o Medicare nos Estados Unidos, um sistema de saúde dedicado a pessoas com 65 anos ou mais que atendem a certos critérios de rendimento. Isso mostra o reconhecimento internacional da nossa ousada e eficaz iniciativa de saúde pública. Até aqui, a gente viu como o SUS surgiu e se estruturou, mas agora vamos entender por que ele é tão essencial e como ele impacta a sua vida todos os dias. Vamos falar dos princípios e diretrizes que são a base para o funcionamento do SUS. Eles são os verdadeiros pilares da nossa saúde pública. Os 3 princípios doutrinários do SUS são os alicerces que guiam a forma como o SUS enxerga a saúde e o cidadão. Universalidade. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso significa que o direito à saúde é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão brasileiro. E quando falamos todo e qualquer, é literal. Não importa a sua idade, a sua renda, a sua cor, sua religião, onde você mora, se você está em solo brasileiro, a saúde é um direito seu. E tem mais uma coisa: esse princípio é considerado uma cláusula pétrea da Constituição, ou seja, ele não pode ser retirado nem alterado de jeito nenhum. É uma garantia inabalável. Integralidade. O SUS cuida da pessoa como um todo, desde a prevenção até o tratamento e reabilitação. A Constituição prioriza ações preventivas sem deixar de lado quem já precisa de cuidado e saúde física, mental e social em todas as fases da vida. Afinal, o ser humano é um ser integral, biológico, psicológico e social, e o sistema deve atender a todas essas dimensões. Equidade. Tratar desigualmente os desiguais. Aqui a gente entende porque o SUS não é só para quem não tem dinheiro. O SUS é para todos. Todos os cidadãos, de maneira igual, devem ter seus direitos à saúde garantidos pelo Estado.
Mas a vida real mostra que existem desigualdades regionais e sociais. Uma área mais carente, por exemplo, pode precisar de mais recursos e investimentos em saúde do que uma área mais desenvolvida. Por isso, o Estado deve tratar desigualmente os desiguais, concentrando seus esforços e investimentos onde a necessidade é maior, onde há piores índices e déficits nos serviços públicos. Assim, o acesso igualitário não significa que o SUS deva tratar todos da mesma forma, mas sim respeitar os direitos de cada um de acordo com as suas diferenças, se apoiando na ideia de justiça natural que vai além da letra fria da lei. Ufa! Até aqui a gente já entendeu os pilares filosóficos que sustentam o SUS. Ele é para todos, integral e busca reparar desigualdades. Agora vamos ver como tudo isso se organiza na prática, nas cidades, nos estados e em Brasília. Os dois princípios organizacionais diretrizes do SUS. Descentralização. Comando único em cada esfera do governo, o SUS está presente em todos os níveis federativos do Brasil. Na União, governo federal, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Mas como é que funciona? A responsabilidade do que é de alcance nacional é do governo federal. O que se refere a um estado fica sob a responsabilidade do governo estadual. E o mesmo vale para os municípios. Essa divisão busca um diálogo mais próximo com a sociedade civil. Afinal, o cidadão está mais perto do gestor municipal para cobrar e participar das políticas públicas locais de saúde. Participação social, controle social. A participação da comunidade na gestão do SUS através dos conselhos de saúde, também chamado de controle social, é um princípio que foi detalhado e regulado pela Lei 8.142 de 1990. Ele garante que os usuários participem ativamente da gestão do SUS. Isso acontece, por exemplo, através das conferências de saúde, que ocorrem a cada 4 anos em todos os níveis federativos e também nos conselhos de saúde. Nesses conselhos existe a chamada paridade. Os usuários têm metade das vagas, enquanto o governo e os trabalhadores da saúde ficam com 1/4 cada um. O objetivo é claro: estimular a participação popular na discussão das políticas públicas de saúde, dando mais legitimidade ao sistema e às ações que são implementadas. A sua voz, a minha voz, a voz de toda a comunidade importa na construção do SUS. Aqui a gente percebe algo fundamental. A Constituição de 1988 não se limitou a implantar um sistema público de saúde universal e gratuito no Brasil em oposição ao que existia na ditadura militar, que só favorecia trabalhadores com carteira assinada. Foi muito além. Nossos constituintes estabeleceram princípios claros que iriam guiar a interpretação do mundo jurídico e das esferas do governo sobre como esse sistema deveria funcionar. Ao lermos esses princípios, fica evidente a preocupação em reforçar a defesa do cidadão frente ao Estado, garantindo não apenas a existência do SUS, mas também que o indivíduo tenha voz para lutar por sua melhoria e por sua maior efetividade. O SUS é, portanto, uma conquista que nos dá poder para participar e moldar a saúde que queremos. Muita gente se pergunta, afinal, quem é que paga o SUS? Nós. Com os impostos do nosso salário, das compras, das empresas, tudo isso sustenta esse gigante da saúde pública, garantindo que o atendimento seja universal e gratuito para todos que precisam. E para organizar tudo isso, temos o cartão SUS, que é a sua identidade dentro do sistema público de saúde. Com ele, tudo que você faz, de consultas a exames, fica registrado e pode ser acessado pelo app Conect SUS ou pelo site do GovBR. É preciso dizer que o SUS não é perfeito. Seu funcionamento varia bastante entre regiões e os problemas de acesso, demora e estrutura ainda são imensos. Subfinanciamento crônico, má gestão e desvios de verba, desigualdade no atendimento entre regiões, carga de trabalho excessiva sobre profissionais, tempo de espera para exames e cirurgias complexas. As reclamações são muitas e as pesquisas mostram uma taxa de insatisfação que não podemos ignorar. À primeira vista, pode parecer um descaso dos profissionais de saúde, mas no fundo, o que se revela é um quadro de descaso dos governantes com atenção à saúde. Mas ele também coleciona vitórias e segue sendo um sistema essencial para milhões de brasileiros com a entrega de excelentes resultados. O SUS é responsável por 100% da vacinação no país.
uma das maiores coberturas vacinais do mundo inteiro, combatendo doenças e algumas que foram até erradicadas ou tiveram sua incidência drasticamente reduzida, como a varíola, a poliomielite, o sarampo, a rubéola e o tétano materno e neonatal. O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo, garantindo a cirurgia e o acompanhamento pós-operatório. Atendimento de 80% da população brasileira. A maioria das pessoas no Brasil depende exclusivamente do SUS para ter acesso à saúde. Redução da mortalidade infantil. O SUS teve um papel fundamental na queda da mortalidade infantil e materna, graças a programas de pré-natal e atenção básica. Esses são apenas alguns exemplos do impacto gigantesco que o SUS tem na vida dos brasileiros, mostrando que ele é um sistema robusto e essencial. E agora eu vou compartilhar um pouco da minha própria experiência em relação ao SUS. É claro que a minha experiência não serve como base de comparação para todo o Brasil, para qualquer pessoa. Afinal, eu moro no Sudeste e eu sei que em outras regiões a realidade pode ser muito mais precária. Eu trato de algumas questões autoimunes desde que eu era bem mais nova. Quando eu iniciei esses tratamentos, era tudo muito mais difícil e tivemos que recorrer a médicos particulares. Mas depois de um tempo, ainda lá em Minas, eu comecei a ter assistência para essas questões através do postinho do SUS. Inclusive, fiz uma cirurgia complexa lá em 2007, através do SUS. Quando me mudei para São João da Boa Vista, que é onde eu moro atualmente, foi em 2019, eu passei a ter um atendimento ainda melhor em relação a isso, porque o atendimento público aqui, ele é bem melhor do que a cidade onde eu morava. Faço um acompanhamento quase que mensal. Tenho toda a assistência dedicada pelo PSF, o Programa de Saúde da Família do meu bairro. Através de lá, tenho acesso a exames de sangue e até exames mais complexos como endoscopia, completamente gratuitos. Eu tenho que deixar um agradecimento muito especial para todo mundo que me atende no postinho que eu frequento, porque são pessoas maravilhosas e eu me sinto muito bem tratada lá. Honestamente, pela frequência que eu preciso desses exames e procedimentos, se eu tivesse que pagar, seria uma bolada de dinheiro. Então, falando da minha experiência pessoal, não posso reclamar de forma alguma do atendimento do SUS. Para mim, ele é muito caro e precioso para a preservação da minha saúde. Mas sim, essa é a minha realidade e eu sei que nem para todo mundo é desse jeito. Mas uma verdade um pouco triste é que muitas pessoas criticam o SUS sem realmente saber do que ele se trata. É comum ouvirmos as seguintes frases: eu não uso o SUS não serve para mim. Mas será mesmo? Você usa o SUS diariamente, mesmo sem perceber. Ele está em cada canto da sua vida. A água que você bebe, fiscalizada pelo SUS. A segurança de alimentos, medicamentos e cosméticos, garantida pela Anvisa, parte do SUS. A coleta de lixo da sua casa e o saneamento básico, ligados à prevenção de doenças do SUS. O calendário de vacinação gratuito que protege a sua família, SUS. O SAMU em caso de emergência, serviço do SUS. As UBSs, os postinhos, sua porta de entrada para o atendimento médico e odontológico, também é do SUS. Até a vigilância sanitária em aeroportos e fronteiras, SUS. Então, meu amigo, se você anda por aí dizendo que o SUS não presta ou que você não precisa, que você não usa o SUS, você está bem enganado. E tem mais, o SUS surpreende estrangeiros que estão no Brasil, seja a passeio ou morando aqui, eles também têm acesso a esse atendimento, porque o SUS atende a todos os brasileiros sem distinção, mas também aqueles estrangeiros que são residentes ou, em caso de necessidade, turistas que estão no país. E esses estrangeiros ficam surpreendidos porque em outros países sequer existe um sistema de saúde público. Mesmo que você tenha condições de pagar por um plano de saúde particular, isso não impede seu acesso ao SUS. Muitas pessoas utilizam os dois sistemas de forma complementar. Em caso de qualquer urgência ou emergência, o atendimento pelo SUS é garantido a todos, independentemente de cadastro ou outros requisitos. Mas claro, gente, como eu já falei, o SUS enfrenta desafios enormes, tem o subfinanciamento, a má gestão, a desigualdade regional, mas reconhecer esses problemas é o primeiro passo para a gente conseguir superar todos eles. E aqui chegamos ao fim de mais uma história que ficou um pouco longa hoje, mas eu espero que tenha sido útil e de grande aprendizado, uma que, segundo os historiadores, transcende a saúde e representa a própria democracia e os direitos conquistados pela população brasileira ao longo do século XX.
É graças a esses princípios que o SUS segue firme, levando saúde a todos os cantos do país. Mesmo diante das falhas e dos desafios gigantescos, ele se sustenta como um símbolo de justiça social e cidadania. Uma coisa é inegável: o SUS é absolutamente necessário para o povo brasileiro. Ter um sistema de saúde público, gratuito e universal como o nosso é uma verdadeira preciosidade. Por isso, devemos sim enaltecer o SUS e, diante dos desafios e dos ataques que ele sofre, é fundamental que a gente, como cidadão, esteja atento e exerça o seu poder de escolha para eleger quem realmente se compromete com a defesa e o investimento contínuo nesse sistema vital. Não importa o partido, o que importa é a garantia da saúde para todos. Qualquer cidadão brasileiro que se posicione contra a existência do Sistema Único de Saúde está, sem dúvida, baseando a sua opinião em ignorância e desinformação. O SUS está presente na sua vida de formas que você nem imagina e, com certeza, já preservou a sua vida e das pessoas que você ama. A gente vive dizendo que o Brasil precisa melhorar, mas às vezes a gente esquece de valorizar aquilo que já é revolucionário, como o SUS, que não é perfeito, mas é uma conquista gigante, nascida do povo e feita para o povo. E se depender da nossa memória, da nossa participação e da nossa voz, o SUS vai continuar existindo e melhorando para todos nós. E você, o que acha de tudo isso? Gostou de conhecer a fascinante história do SUS? Me conta nos comentários a sua experiência em relação ao SUS, seja boa, seja ruim. Vamos falar sobre esse assunto. Se essa narrativa te ensinou algo de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que possa gostar também. Isso nos ajuda demais a crescer e a alcançar mais pessoas, espalhando essas histórias que merecem ser lembradas. Para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e continuar viajando no tempo conosco, se inscreve no canal e ativa o sininho. Na descrição do vídeo você vai encontrar as fontes que usamos para basear nosso roteiro de hoje. Eu me despeço por aqui, desejando a todos uma ótima semana, meus queridos viajantes, e até o próximo vídeo.